É sempre bom. Ó Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, neste lugar, Senhor, neste horário, pois aprove ao Senhor agendar, Senhor, essa reunião santa, no nome de Cristo, antes da fundação do mundo. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos ajuda a enxergar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. Livra-nos, Senhor, de toda dúvida, de todo medo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a caminhar por fé. Nos ajuda, meu Deus, a sermos cada vez mais cheios do Santo Espírito. Possamos provar das dádivas espirituais que o Senhor tem graciosamente, Senhor, derramado nas nossas vidas. Ajuda-nos no estudo de hoje, Senhor, a estarmos atentos à Tua voz. Fala conosco, Deus, não aquilo que queremos, porque muitas vezes queremos coisas, Senhor, que não nos farão bem. Mas fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, pois a Tua voz é sempre doce e suave e revela a Tua vontade, Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor, a termos sempre em nós a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Semana passada nós concluímos a nossa fala acerca das tentações que Jesus passou no deserto. E nós vamos voltar hoje à nossa exposição do capítulo 1 de Marcos. Os irmãos sabem que desde que nós começamos os nossos estudos aqui em Cosme de Farias, o Senhor tem nos caminhado, tem nos guiado em uma série de exposições que falam dos passos de Jesus. E nós temos aprendido, nós vimos já Lucas 1 e 2, toda a preparação que foi feita para a vinda de Cristo. E aqui em Marcos capítulo 1, nós estamos vendo o início do ministério de Cristo aqui na terra. E eu intitulei, irmãos, a nossa mensagem, o nosso estudo no dia de hoje, onde nós vamos retomar de Marcos capítulo 1, versículo 14, de a maravilhosa vida de Cristo. Sabe, é impressionante. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que Cristo fazia, Ele fazia muito bem. Cristo nunca fez nada mais ou menos. Cristo sempre, tudo que Ele fazia muito bem. E é isso que nos ajuda a pensar debaixo dessa afirmativa, a maravilhosa vida de Cristo. É esse convite que nós recebemos. O irmão José até colocou no nosso WhatsApp hoje, falando acerca de que todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente deve andar como Ele andou. Maravilhosa essa afirmação e essa exortação que o Espírito faz por meio do apóstolo João. Mas caminhar com Jesus, irmãos, é uma vida maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por mais difícil que seja a vida do cristão, essas dificuldades não conseguirão tirar o prazer de sermos feitos filhos de Deus. E aqui a gente vai perceber como é viver ao lado de Jesus. Porque, por mais incrível que pareça, as pessoas mais incrédulas somos nós, os crentes. Por que isso? Deixe-me explicar essa afirmação tão contundente. Satanás, ele não se preocupa em tirar a falsa fé das pessoas. Muito pelo contrário. Ele é o principal ajudador dessas pessoas em manterem uma falsa fé. Então, Satanás, ele não vai, de maneira nenhuma,
atrapalhar a fé de um budista, atrapalhar a fé, sabe, de um islâmico, mas ele vai investir todas as forças para tirar a fé do verdadeiro cristão, nos colocando dúvida, como nós vimos: se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra no pão. Então, ele está ainda nesse momento aqui, que nós estamos reunidos em nome de Jesus, ele está tentando atacar a nossa fé. Mas o poder de Deus que nos concedeu ela é muito maior, e essa é a nossa esperança. Então, é importante que nós entendamos que o mesmo Jesus que andou na terra há 2000 anos atrás, ele está aqui hoje, ao nosso lado. A diferença é que a gente não está vendo. Há 2000 anos atrás, Jesus andou debaixo de um corpo, como o nosso, e então, onde ele andava, as pessoas viam. Mas hoje, Jesus está aqui. Quando nós formos para a nossa casa, ele vai estar ao nosso lado. Amanhã, quando você se levantar, ele vai estar ao seu lado, se você é um cristão. E qualquer coisa que aconteça com você, ele estará ao seu lado. Não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos. É ele que disse, por isso que a gente pode confiar. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus é mentiroso? Então, o fato da gente não ver algo não significa que algo não exista. Por exemplo, me mostra onde é que está o sol. Cadê o sol? Oh, me mostra o sol. Ele deixou de existir de noite? Aí ele passa a existir amanhã de manhã. Ele morre e no outro dia ele nasce. É assim que acontece com o sol. Ele continua no mesmo lugar. A terra é que girou. E aqui nesse hemisfério ficou escuro. Mas em outro lugar está claro. Então o fato da gente não conseguir ver, por exemplo, eu vou falar uma coisa que vai assustar alguns. Vocês sabiam que existem milhões de germes aqui? São seres microscópicos. E a gente não está vendo. Você sabia disso? O irmão José ali que está a ver com alergia. Quando ele fez assim, ele sugou centenas de germes. Salve, Senhor. Micróbios que estão passeando por aqui. Bactérias. Pastor, para com isso. Em nome de Jesus. Tem bactérias? Tem. Então, significa que não existe vírus. Por quê? Eu não posso ver o vírus, então ele não existe. Existe, meu filho. A nossa visão é o quê? Limitada. Tem demônios por aqui perto que eu não vi um bocado. Não foi, meu filho? Então, mas tem gente que não viu. Mas significa que eles não estão aqui? Eles estão. Então, existem seres espirituais do bem que a gente chama de anjos? Existe, a gente está vendo? Não. O Espírito Santo está aqui? Claro. A gente está vendo? Não. Mas ele está aqui. Então, é importante que a gente entenda que, da mesma forma que Jesus esteve ao lado dos seus apóstolos, aqueles 3 anos e meio, ele está ao nosso lado durante toda a nossa vida cristã. Então, quando a gente pensa nessa maravilhosa vida de Cristo, a gente pensa que o Jesus de ontem é o de hoje e será o de amanhã, eternamente. Não é o que diz o autor da carta aos Hebreus? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, José foi para a loja hoje, filho? Claro. Claro que você não vai, ó. Mestre. Não, já foi para a loja hoje. Teve muita tribulação, teve, filho? Com certeza. Mas Jesus estava lá. Tem momento da tribulação que a gente pensa que Jesus foi dar uma volta na Lapa. Está tirando um cochilo. Ou então está tirando um cochilo no colchão. Não, Jesus não dorme. No momento da tribulação, Jesus está segurando na nossa mão. Senão a gente tinha o quê? Corrido. Então, olhar para essa vida, para esse início do ministério de Cristo, irmãos, é dar um upgrade na nossa fé. Não é imaginar, mas é saber que todas essas coisas que aconteceram e que a gente lê aqui estão acontecendo hoje, irão acontecer amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aqui no versículo 14 de Marcos, ele vai narrar a volta de Jesus para Galileia. Marcos, ele é muito, ele resume muito, né,
a sua narração, diferentemente dos outros evangelhos. Não é à toa que Marcos é o menor de todos, ele tem apenas 16 capítulos, se eu não me engano, enquanto que os outros são muito mais abrangentes. João eu acho que tem 21, Mateus eu acho que tem 28, né? E eu acho que Lucas deve ter 24. Então, Marcos é o mais sucinto e também Marcos foi o primeiro. Marcos foi o primeiro evangelho de todos. Ele foi escrito por volta da década 50, né? Depois de Cristo. E aqui, Marcos ele já vai mostrar Jesus retornando e de fato iniciando o seu ministério, né? Ele foi ser batizado por João, ele passou por aquela provação de 40 dias no deserto, onde ele foi tentado, e agora ele dá início ao seu ministério. Então ele diz assim, e onde foi que ele iniciou o seu ministério, José? Na Galileia. E quem tinha que profetizar que Jesus ia iniciar o ministério lá? Isaías. 700 anos antes. Isaías tinha dito que a Galileia dos gentios viria brilhar uma grande luz, né? Versículo 14. Depois de João ter sido preso, e olha o que acontece aqui. Irmãos, quem era João? João era o homem do momento. Como foi que a gente já leu? Que toda a Judéia e circunvizinhança ia ter com João. E agora João foi preso. Por quê, irmã Bia? Porque falou o que as pessoas não queriam ouvir, né? Ele não falou o que não devia, ele falou o que devia, mas o que as pessoas não queriam ouvir, principalmente os poderosos. E aí Herodes mandou prender ele, né? Herodes mandou prender porque Herodes gostava dele. Porque a vontade da mulher de Herodes era que matasse logo. Mas Herodes ele gostava de João, né? Esse gostar tinha medo. E prendeu ele. Aí a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Herodias, a filha, né, da mulher de Herodes, vai seduzir, ele vai, mas ele vai mandar matar João muito contra gosto, porque ele respeitava João como profeta. Então aqui João é preso. E o que você acha que acontece com a fé das pessoas quando vê um profeta, aquele que estava trazendo esperança para o povo, ser preso? É como se fosse o quê? Um banho de água fria. Muitas pessoas estavam achando que o próprio João era o Cristo. João teve que dizer que ele não era o Cristo, porque foram lá, não foi? Diz se você é o Cristo, e depois ainda foram arguir ele. Se você não é o Cristo, por que está batizando as pessoas então? E agora João está preso. Agora imagine a cabeça das pessoas. E aí quem chega? Jesus. Jesus chega normalmente nesse momento. Quando a gente pensa, né? É sempre esse filme de ação, né? Jesus é sempre o herói, irmãos. A gente não é o mocinho não, a gente é sempre o vilão. E o herói vai salvar a gente. Aí a gente fica apaixonado pelo herói, né? Então, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho. Então, Jesus, qual é o propósito de Jesus? Pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho, irmãos? O Messias, que é Cristo, dando a sua vida pelos pecadores e ressuscitando como a primícia daqueles que ressuscitarão com ele na glória. Por isso que está escrito em Romanos: aos que predestinou, chamou, justificou e o que mais? Glorificou. Imagine Paulinho glorificado. Ah, Deus, tem misericórdia. Eu sei se ele vai ter o cabelo black power, como diz, né? Ou se vai ser esse cabelo baixinho. Ele vai ter uma harpa, né? tocar. Não, lá no céu eu sei que ele vai tocar. Em nome dele mesmo. Eu sei que ele vai tirar louvores no céu. Né? E Quinho tem que ir, né? Não, Quinho também. Quinho é o tucutucutá. É. Arruma Tem instrumentos também de tamborim, você não já viu? Não, instrumentos de corda, instrumentos, né, tamborim, flauta. A flauta que vai tocar é Ponerria, né? Vai tocar a flauta. Qual é aquele instrumento que você disse que queria tocar? Trompete e flauta é a mesma coisa, instrumento de sopro, né? Então vamos lá. Versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido. Irmãos, essa fala de Jesus vale para nós nos dias de hoje. O tempo está cumprido. Então todos os dias a gente vai vir, a semana que vem, se a gente voltar aqui e ler esse texto de novo, a gente vai dizer
Da mesma forma, com a mesma veracidade que a gente está dizendo hoje, o tempo está cumprido. Por quê? O Evangelho é sempre para o hoje. O Evangelho não é para ontem, o Evangelho não é para amanhã, o Evangelho é para agora. Perguntaram uma vez para um parente de José, chamado Martin Lloyd Jones, qual é a diferença de uma aula, né, para uma pregação. E ele disse, olha, uma pregação é sempre urgente. O Evangelho ele é sempre urgente. Porque um pecador pode ser salvo instantes antes de ser morto. Não foi o que aconteceu com o ladrão da cruz? Então, e você pode ser muitas vezes um mensageiro. Né? Então, a gente tem que ter esse senso de urgência. Por isso a gente convida as pessoas, porque pode ser que venha, irmão Calmon, um único dia, ouça o Evangelho, creia, e na mesma semana seja levado para o céu. Pode acontecer. A gente não sabe. Muitas vezes a nossa incredulidade não nos permite enxergar determinados eventos que vão acontecer. Porque a vontade de Deus é soberana. E daí a importância de nós não desfalecermos de fazer o bem. E não existe bem maior do que a gente apresentar o Evangelho para um pecador. É como uma pessoa que concede uma vacina para uma enfermidade incurável. Então essa enfermidade é incurável, foi descoberta uma vacina e você concede essa vacina, imagina. Pois é, o Evangelho é assim, o pecado é incurável, mas o Evangelho tem poder para salvar. Então Jesus prega o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, irmã Rita, está muito mais próximo da gente essa semana do que estava semana passada. Aleluia. O reino de Deus está muito mais próximo de nós hoje do que estava quando nós começamos os estudos aqui. Cada dia que passa, nós nos aproximamos um pouco mais. Um pouco mais. Parece que a gente já está sentindo o cheiro daquelas portas de ouro, sabe? Aquele cheiro da árvore da vida, deve ter um cheiro maravilhoso, né? A árvore da vida. Então, maravilhoso pensar nessas coisas. Acalenta o nosso coração diante de tantos tormentos que passamos, né? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo: tenha um bom ânimo, o céu está próximo. Daqui a pouco você chega lá. E diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o que é que a gente precisa fazer? Arrepender. Mas eu já me arrependi semana passada. E hoje de novo você tem que se arrepender. E amanhã? Se arrepender. E de meio-dia de amanhã? Rapaz, não acredito, varão, eu fiz aquilo. Oh meu Deus, me perdoa, Jesus. Né? Que maravilha que a gente pode confessar. Que maravilha que Jesus está do nosso lado, inclusive quando a gente tropeça. É Ele que estende a mão e nos levanta. Quando a gente pensa que não vai ter oportunidade, de repente a gente tira de dentro do peito: salva-me, Senhor! E aí o que é que Jesus faz? Estende a mão e nos coloca dentro do lugar. Ó, tá vendo? Agora foi poderoso, chega mexeu na estrutura. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. O mundo espiritual é real, irmão. Então vamos lá. Será que nós já nos arrependemos, irmãos? Será que a gente já se arrependeu? E o arrependimento, eu vou falar de maneira muito sucinta aqui nessa noite, até porque o propósito é a gente falar um pouco mais desse capítulo 1, mas assim, de maneira muito básica. Quando é que eu posso saber que eu me arrependi? Quando eu paro de culpar os outros. Quando eu bato no meu peito e digo: a culpa é minha. Sabe? É aí que a gente entende que o arrependimento começou. É isso mesmo. Quando você diz: fui eu que fiz isso. Sou eu que sou o errado. Sabe? É quando a gente enxerga a trave. Então, aí é que o arrependimento começa, irmãos. Sabe? Então, quando a gente para de culpar os outros, de culpar qualquer coisa, e a gente entende que tudo que nós
colhemos exatamente o que plantamos. Amém. E só não foi pior porque Deus é bondoso. É verdade. Porque se a gente colhesse exatamente o que a gente merecia, a gente não estava ninguém aqui. Ninguém. O mundo já tinha sido destruído. Então, aqui ele diz, e crede no Evangelho. Como é que eu sei que eu acreditei no Evangelho? Pelo fruto do Espírito. Mas acima de tudo, irmãos, pela esperança viva que habita em nós, de que existe um céu. Sabe? É uma das coisas que o diabo investe na mente do cristão é querer produzir em nós a incerteza do céu, a incerteza do inferno, a incerteza do juízo. Não, irmãos, todas essas coisas são reais. O céu é maravilhoso, o inferno é aterrorizante. E existe um caminho a ser percorrido. Então, nós não podemos nos esquecer. Quando é que eu sei que eu acreditei no Evangelho? Quando, debaixo dessa viva esperança, brota em mim, como disse o irmão José, o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele cresce debaixo de um solo cheio de esperança, que não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado continuamente nos nossos corações. Glória a Deus. Então, esse é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho da paz. É o Evangelho que nos reconcilia com Deus e que nos ajuda a acreditar que todas as coisas estão conjuntamente cooperando para o bem. Mas, irmãos, Jesus tem um time. Amém? Que não é Bahia, Vitória, Flamengo, nada disso. Nem seleção brasileira. Jesus tem um time. E o time de Jesus é ao mesmo tempo também a sua família. É um timilha. É um time com família. E ele convida essas pessoas. Glória a Deus. E talvez hoje seja esse convite. Talvez você já tenha sido convidado no passado, mas hoje talvez Jesus te convide de maneira especial para uma jornada que você ainda não começou e que você vai começar a partir da noite de hoje. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, que cena bonita, irmãos. Quem já caminhou à beira-mar? Não é legal? A gente tem, normalmente tem aquele vento, né? Aquelas ondas. A gente sabe ali que não era um mar de verdade, ali é um lago de água doce, mas é muito parecido com o mar, as areias, né? Praia. A água é que é uma água doce, mas essa experiência, né, de você andar à beira-mar, à beira da água, assim, coisa legal, né? Mas normalmente, irmãos, quem está andando à beira-mar de manhã é porque não tem o que fazer. É igual a gente. Por que a gente está aqui reunido de noite? Porque provavelmente a gente não tem o que fazer. Porque se a gente tivesse o que fazer, a gente estava dormindo para amanhã acordar cedo e ganhar dinheiro, amém? Não é assim que o mundo pensa? Ou então a gente estava fazendo alguma atividade desestressante para amanhã aguentar o estresse do mundo. Normalmente o mundo pensa que o que os cristãos fazem quando se reúnem não é somente inútil, né? Mas é também perda de tempo. Então, aqui Jesus está andando. E normalmente quando a gente entende isso, fica parecendo que Jesus não tem o que fazer. E hoje eu fui conversar com uma pessoa e a pessoa estava me mostrando algumas coisas assim. E eu disse para essa pessoa assim, isso não é minha prioridade. Aí essa pessoa disse assim, qual é a sua prioridade? Aí eu digo, a minha prioridade é agradar a Deus. E quando é que você vai fazer essas coisas? Eu digo, quando Deus que eu quero agradar me deixar fazer essas coisas. Irmãos, acreditar no Evangelho não é uma coisa que a gente faz uma vez. É uma coisa que vai dominar todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes. Eu bebo água porque eu acredito no Evangelho. Eu vou dormir porque eu acredito no Evangelho. Eu acho linda uma frase que eu até coloquei no WhatsApp, né, de uma senhora, não sei, eu acho que era um homem, que em uma espécie de oração, ele diz, Senhor, eu vou dormir, né, e amanhã eu vou acordar, né? E se eu não acordar,
eu já vou estar contigo. O que espera? Daqui mais. Tem a lápide de meu irmão que faleceu, essa frase. É Simon alguma coisa, né? É Simon, alguma coisa assim. Quem fala inglês, Não. né? Rapaz. É o fundador dele. Mas não é bonito? Essa ideia, né? De que eu vou dormir, amanhã eu vou acordar com Deus. E se eu não acordar amanhã, é porque eu já estou com Deus. É maravilha. Né? Essa é a esperança. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Eu acho tão legal, irmãos, assim, sabe? Um privilégio que Deus me deu, talvez muitas pessoas. Essa semana eu recebi uma acusação, assim, bem dolorosa, assim. Uma pessoa disse que eu estava sequelando minha filha. E eu ouvi isso assim, uma pessoa bem próxima até. E porque eu acho maravilhoso, assim. Os irmãos sabem, a maioria dos irmãos sabem que eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 9 anos. E não são poucas vezes, irmãos, do ano passado para cá, que elas me acordam de noite para orar, porque elas têm medo de ir para o inferno. E eu acho isso tão bonito, irmão. Sabe? É algo assim maravilhoso. Porque eu fico imaginando que a maioria das crianças nessa idade não se preocupam com isso. Não estão nem aí para isso. Nem aí, verdade. Sabe, uma criança que tem 10, 9 anos de idade está preocupada com a sua alma, eu acho isso uma dádiva de Deus. É verdade. Mas o mundo vai dizer que o pai está sequelando, no caso sou eu. Daqui a pouco vai o conselho tutelar está lá me intimando. Porque é assim, irmãos. Aí talvez a pessoa diga, não, mas as crianças quando morrem vão para o céu. Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, eu te desafio a me mostrar aqui na Bíblia isso. Na Bíblia não tem nenhum texto que diga isso. Existe uma teoria baseada em textos esparsos que acredita-se que as crianças, uma vez que não têm capacidade de externalizar a vontade, estariam indo para o céu. Isso é uma teoria, irmão. Eu não quero que os meus filhos fiquem na teoria, eu quero que eles tenham certeza. Se acontecer qualquer coisa, eles vão para o céu. E eu vou me encontrar com eles lá, ou então se eu for, minha filha fica com medo, a minha outra filha, vai ficar com medo de eu morrer. Porque ela vê que o pessoal tem gente, muita gente, até da igreja que não gosta do pai dela. Meu pai, o pessoal não gosta do senhor, meu pai, por quê? Aí às vezes ela fica com medo de eu morrer, principalmente quando eu venho para casa, às vezes ela quer vir comigo, eu fico tranquilo, quando eu faria tranquilo, tem lá Calmon me protege, é tudo tranquilo. Isso é barulho, né? Aí eu fiquei com medo. E, meu pai, se o senhor morrer, meu pai, se eu morrer primeiro, eu espero vocês chegarem lá. Então, irmãos, aí a gente fica. Isso é verdade ou mentira? É verdade. É verdade, mas a grande questão é, será que a gente acredita nisso? Será que a gente acredita nisso? Amém. Que a gente vai para o céu e que os entes queridos da gente que estão em Cristo também vão para o céu e que a gente vai ter o privilégio não de viver com os nossos filhos durante 40, 50, 60 anos, mas a eternidade. Não mais como filhos e pais, mas como irmãos em Cristo. Prazer muito melhor. Mas será que a gente acredita nisso? Perceba que essas promessas são tão maravilhosas, irmãos, mas às vezes a gente passa por elas assim, como se elas não fossem importantes. É verdade. Por isso Jesus nos chama, irmãos, a caminhar junto com Ele. Deixe que o mundo lhe chame de vagabundo, desocupado, maluco, sequelado. O importante, irmãos, é que Jesus olhe para você e diz, eu te amo. Amém. Sabe? Quando você ouve essa voz, meu filho, você pode escutar em Júlia de qualquer um. Né? Contanto que você esteja ouvindo de Jesus, eu te amo. É como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava sendo acusado de terrorismo. O apóstolo Paulo estava sendo acusado de pregar o evangelho quando ele foi preso e martirizado. Ele foi acusado de ser a mente que arquitetou o incêndio de Roma. Quem incendiou Roma foi Nero, mas ele colocou a culpa nos cristãos. E quem era o líder dos cristãos? As duas principais referências, Paulo e Pedro. E ele acusou eles de serem o quê? Os mandantes do crime, de colocar... Então Paulo foi preso por isso. Paulo não foi preso como na primeira prisão de pregar o evangelho. Ele foi acusado de terrorismo. Você imagina? As pessoas chegam, você fez isso, você colocou fogo, ele não fez nada disso. O que é que
acalentar o coração de Paulo. Muitas pessoas abandonaram Paulo nesse momento. Ele diz, olhe, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, todos os da Ásia abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Mas o Senhor me assistiu, não me desamparou. Olha que coisa. Então, o importante, irmãos, é ouvir a voz de Deus. Aleluia. E aqui a gente vai ver, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Quem é Simão? É um camarada que a gente quer conhecer no céu. Olha, meu irmão, se você é crente, você quer conhecer Pedro. Todo crente, quando chegar no céu, quer ter uma conversa. Eu acho que Pedro tem uma fila. Que quer bater um papo com ele. Lógico que a gente quer conversar muito mais com Jesus, mas vai ter um tempinho que a gente vai querer. E aí, Pedro, como foi aquele negócio, rapaz? Você andou mesmo sobre as águas? Rapaz! E depois você duvidou, Pedro? Como foi isso, rapaz? Né? Imagine, você embaixo da árvore da vida, perto assim daquele mar, daquele rio, né, que cerca a cidade. Aí você senta embaixo daquela sombra e fica conversando com o Pedro. Que coisa legal deve ser, né? Glória a Deus. Então, pastor, o senhor é maluco? Eu digo, meu filho, se não for, eu não sou crente. Inclusive está queimando. Então, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Eu podia dizer aqui que trabalhava no saque porque era funcionário do Estado. Pronto, é isso. Que passou o dia lá na clínica porque trabalha na clínica. A irmã Rita trabalha numa clínica, né? Então, que passou o dia entregando gás e água. Sabe o que é Zac? Que passou o dia enterrando morto. Hoje, deixa os mortos, vai botar os mortos. Vem, segue. Jesus chama a gente assim, irmão. Ele foi lá, ele chamou os dois. E disse-lhe Jesus, versículo 17: vinde após mim. Ó, o que significa vir após mim? Significa largue tudo e me siga. E eu vos farei pescadores de homens. Por que Jesus falou isso? Porque era uma forma que eles entendiam. Sabe, você vai falar numa linguagem que as pessoas possam compreender. Eles eram pessoas humildes. Então Jesus, olha, você está vendo, você está com essa rede. Se lembra quando você lança a rede, que você puxa, tem peixe lá dentro? Pois é, você vai fazer a mesma coisa, mas vai ser homem que você vai puxar. Aleluia. Então, é isso que Jesus estava querendo mostrar para aquelas pessoas. A rede é o evangelho que a gente prega. E só vai vir peixe se Deus quiser. É verdade. Se Deus não quiser, meu filho, a rede vem vazia. Né? E normalmente quando enche a rede é num lugar que a gente nem espera. É verdade. Numa hora que a gente nem imagina. Não foi assim com eles? Passaram a noite toda, não pegaram nenhuma fiaba. Como foi de manhã, que peixe normalmente não se pesca de manhã, já estavam voltando, e o peixe normalmente está no meio, e pertinho da beira, Jesus disse, joga a rede aí. Mas Senhor, não vai dar peixe aqui não. Rapaz, joga aí, ó. Sob a tua palavra, Eu lançarei. eu lançarei. E aí? E aí, que aflição. Então, olha para isso, rapaz, isso é fé. Eu falou. Chegou Foi os pés. tanto peixe, meu filho, que chega o barco quase o quê? E faltou, quase rompeu. Quase rompeu as redes, né? Então vai ser assim também quando começar a louvar com Kion. Naquela praça ali que tem lá no... Que tá procurando um produtor, empresário, aí tá orando. É, né, meu filho? Não é mantenedor, né? A gente já tem o pregador, que é José. E o local é a Arena Fonte Nova. Então vamos orar para ver como é que isso vai acontecer. Deus é que sabe de tudo. Versículo 18. Então eles deixaram imediatamente. E é isso que é lindo, irmãos. Você sabe o que é uma pessoa lhe falar uma coisa e você não vê mais nada? É Deus puro. Isso é Deus purinho. Não tem outra explicação. O que vai... Pedro é um pai de família. Muito provavelmente André também. Eles têm responsabilidades. Como é que eles largam tudo assim imediatamente? Ele não consultou a esposa dele. Ele não consultou o pai, a mãe, a sogra. A gente sabe que Pedro tem sogra. Daqui a pouco ela vai aparecer. Ele não consultou nada. Mas aquela voz poderosa do seu pastor, que a ovelha ouve e segue. Não é o que está em João 10? Então, olha que maravilha. Eles deixaram imediatamente. É maravilhosa assim a descrição. Marcos usa muito esses adjetivos assim, né? De tempo assim. Imediatamente. Quer dizer assim que eles nem pensaram. Glória a Deus.
Porque aquilo era como se fosse um convite que ele já estava esperando. Quem aqui já foi no saque? Quando a gente vai no saque fazer qualquer coisa, a gente tem que antes pegar uma senha, não é assim? E ficar olhando para a televisão. Aqui dá uma angústia. Não dá. Produz uma ansiedade. Que eu acho que o saque... Ó, irmão, é porque a gente é crente, mas o saque ele é responsável por muitas pessoas que são ansiosas. Porque fica aquele númerozinho ali tocando, e você olha para ver se é o seu, nunca é o seu. Né? Chama todo mundo, não é você, né? E quando chama você, você já vai o quê? Porque você já está esperando, não é assim? Quando chama você, você já está doido que lhe chame logo. Então, eles estavam esperando, eles sabiam que tinha algo que ia acontecer na vida dele. Às vezes ele não sabia explicar o que era. Por quê? Porque o chamado de Cristo eficaz começa de dentro para fora. Quando a gente ouve a voz, de maneira externa, a gente já ouviu aquela voz interna e a gente já está pronto para se lançar aos pés do nosso Salvador. Glória a Deus. É isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Porque algumas pessoas abandonam tudo para seguir o Evangelho e outras pessoas que ouviram a mesma coisa, a vida não muda. Por quê? Porque não houve a obra do Espírito Santo no interior. Não é a palavra que nos convence, não é a palavra persuasiva do pregador que convence, é o Espírito Santo que nos puxa de maneira irresistível. Então, quando a gente ouve aqui, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Porque é aquela palavra que Jesus vai dizer lá em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu. Então o Pai trouxe. Jesus chegou lá só para o quê? Chamar. Ele já estava com a senha. Quando chamou, é aqui mesmo. Bora, sou eu. E eles seguem imediatamente. Pouco mais adiante, viu quem? Tiago, filho de Zebedeu. Rapaz, vou dizer uma coisa, Zebedeu, eu acho que no primeiro momento ele ficou meio jururu com Jesus. Vocês vão entender. E João, seu irmão, ó João, o apóstolo João, né? E João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E normalmente o pescador fazia isso, porque as redes se rompiam, né? E eles consertavam as redes para poder no outro dia trabalhar de novo. Então, quando às vezes você volta, o trabalho não está completo, você vai dar uma olhada na rede para ver se alguma parte se rompeu e consertar de novo. Porque às vezes a rede batia em alguma pedra, alguma coisa, né? Se rompia. Então eles estavam consertando a rede, era um trabalho também do pescador. E logo o chamou. Aí Jesus bateu o olho. Quem foi que veio primeiro? Quem foi? Quem foi, irmão? Pedro e André. Aí depois ele viu quem? Tiago e João. E logo o chamou. Mesmo chamado. E aqui, irmãos, é uma coisa impactante. Quando eu vejo esse versículo assim, rapaz, eu tenho certeza que tem umas pessoas que lê esse versículo e passa logo. E deixando eles no barco a seu pai. Eles deixaram seu pai. Mas eles deixaram o pai dele porque ele não amava o pai? Não, porque ele amava. Como é que a gente pode demonstrar amor pelas pessoas? Amando a Cristo em primeiro lugar. Eu não posso jamais dizer que eu amo qualquer pessoa sinceramente, se Cristo não for o meu principal amor. Então aqui ele diz, deixando eles o barco a seu pai, Zebedeu, dá o nome. Eles deixaram quem? Zebedeu, o pai deles. Você fica imaginando o pai vendo os filhos embora assim, imaginando, e amanhã como é que vai ser? Quem que eu vou botar para trabalhar no lugar deles, rapaz? Será que é assim fácil de conseguir um camarada para trabalhar? Como é que vai ser isso, rapaz? Meninos, não vou embora não, rapaz. Você não vai acreditar nesse jovenzinho aí de 30 anos. Volta, rapaz! E agora? Tinha muita gente que dizia, rapaz, obra de engano. Fazendo se afastar do pai? Não pode! Deus ama a família! Olha, é cada conversa que a gente ouve. Deixando eles no barco a seu pai. Ele faz questão, Marcos, de colocar isso. Como os empregados seguiram após Jesus. Olha que coisa.
O pai dele tinha outros funcionários, mas você acha quem é mais importante do pai? Quem que você acha que o pai confiava mais? Quem estava trabalhando lá? Eles dois. E aí de repente eles... Ó pai, sem aviso prévio, menino. Até você, rapaz. É porque o chamado de Jesus é urgente. Algumas pessoas não vão compreender no primeiro momento. Mas a nossa esperança é que logo depois eles também sejam chamados e salvos. Amém. Então, essas passagens estão na Bíblia, irmãos, para mexer com a nossa estrutura. Nós somos pessoas extremamente egoístas, onde a nossa natureza é sempre pensar no meu carro, minha família, minha casa, meu pai, minha mãe, minha doença, meu isso, meu aquilo, meu. Não, irmão. A partir do momento que a gente chamada é assim, ó, teu, tua. Tudo é dele, por ele, para ele. Então, irmãos, os discípulos são convidados. E logo depois dos discípulos iniciarem o seu ministério, quem é que vai aparecer aqui? O cão. Salva-me, Senhor. Meu filho, você acha que você vai iniciar o trabalho com Cristo que não vai ter oposição? Você nunca leu o livro do Apocalipse? Que a função de Satanás é se opor A igreja. à obra de Cristo, no caso a igreja de Cristo, mas se opor a qualquer coisa que glorifique a Deus, ele vai sempre se opor. Então a igreja está começando a se formar, ele chamou os 4 ali. Meu filho, Satanás não perde tempo. Quem perde tempo é quem? É a gente. Oh, meu Deus. Mas ele é operoso. Satanás não cochila, irmãos. Quando ele vai se encontrar com Deus, Deus pergunta, estava onde Satanás? Satanás não diz, estava tirando cochilo, carne Farias. Não, estava rodeando, olha. Estava de olho naquele povo. Estava bramando como um leão, esperando a quem tragar. Ó. Mesmo aqui agora. Ele está onde? Ao derredor. Usou até uns gatos para fazer cocô aí na frente. Ele foi logo avisado, ó. Para mostrar logo o território. Ó. Salva-me, Senhor. Vamos lá. Olha o que diz aqui no versículo 21. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus é bom. Depois entraram em Cafarnaum. E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Irmãos, o ministério, 90% do tempo de Jesus era dedicado ao ensino. E até quando Jesus não estava ensinando diretamente, ele estava ensinando com as suas atitudes. Jesus ensinava até com o seu silêncio. E aqui ele vai ensinar na sinagoga, que era o lugar onde a palavra era pregada, como hoje aqui. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade. Como é isso, irmãos? A ideia aqui, irmãos, é que Jesus ensina como uma pessoa que vive aqui. É como, por exemplo, irmãos, você vai numa academia e tem lá um personal trainer que tem uma barriga enorme. Eu já tive um assim. Aí ele chega e diz assim, olha, o exercício que você tem que fazer é esse aqui. Aí você olha pro camarada e diz, calma, você não está fazendo nada. Olha, para você perder peso, você tem que fazer 40 minutos de aeróbico, depois da musculação. Aí você olha assim, e você não faz por quê? E o que eu conheci jogava duro. Você é preguiçoso, rapaz. Aí você olha pro sujeito e diz, cara, irmão, o que é isso aí? É isso mesmo. É como você ir num médico pneumologista e ele diz assim, olha, fumar faz boa saúde. Aí você vê na mesa dele um cinzeiro cheio de cigarro. É assim mesmo. Meu filho, você está dizendo que fumar faz mal à saúde e você está cheio de cigarro. Varão, faça O que eu digo. o que eu digo, faça o que eu faço. Não, Jesus não ensinava assim. O mundo ensina assim. Os fariseus ensinavam assim. Jesus não. Jesus dizia, sigam o mesmo caminho que eu sigo. Quando eu prego a vocês mansidão e humildade, é o que eu vivo. Era assim que Jesus pregava.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os fariseus podiam dizer isso? Não, porque eles não eram nem manso Nem humilde. nem humilde. Mas a lei dizia que tinha que ser. Jesus era. Mas eles não eram. A Bíblia, irmãos, mesmo no Antigo Testamento, existem várias ordenanças que condenam direta e indiretamente a avareza. Mas os fariseus, eles eram o quê? Avarentos. Então, Pastor, mansidão a gente não pode levar como intrepidez, né? A gente pode levar como obediência. obediência, claro. Não, porque muita gente confunde Mansidão mansidão. não vai aceitar tudo. Como não. falar manso, não sei o que e tal. Não é isso. Mansidão tem nada a ver com obediência. isso. Mansidão Que às é vezes pode interpretar errado. É verdade. E quando você fala com intrepidez algo, Certíssimo. E- E é manso. a pessoa pode dizer, você é hipócrita porque você... João Batista era manso. E falava com coração. intrepidez. Falava, exatamente. Porque a mansidão, ela fala principalmente do meu relacionamento com Deus. Eu sou manso em relação a Deus. Eu sou humilde em relação a Deus. Então, eu me coloco debaixo das ordenanças de Deus e isso reflete na minha vida com o meu próximo. Porque essa ideia, como você me falou, de mansidão e humildade, às vezes o ímpio tem, mas é uma mansidão e humildade falsa. Que não é o que Jesus fala. Isso está certíssimo. Né? A intrepidez no falar, inclusive, é um dom de Deus. Quando os discípulos oram, logo depois da descida do Espírito Santo em Atos, eles oram para que Deus concedesse essa intrepidez, para que eles pregassem o Evangelho mesmo diante das perseguições que eles estavam sofrendo, e iam sofrer mais ainda. Então isso é inclusive um dom de Deus para a sua igreja, pregar com coragem. Então aqui ele vai dizer, versículo 21, eles entraram em Cafarnaum, Jesus estava ensinando, as pessoas no versículo 22 maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ele ensinava como alguém que conhece, como alguém que vive aquilo, sabe? Então, um pastor, irmãos, ele precisa ser cristão antes. Você não pode ser um pastor, um pregador da palavra de Deus se você não é um cristão. Com que autoridade você vai pregar determinadas coisas se você não vive elas e não tem desejo de vivê-las? Mas infelizmente é o que a gente vê hoje em dia. Eu fico imaginando, a gente conhece algumas pessoas que são extremamente respeitadas no meio evangélico. Eu fico imaginando determinada pessoa pregando o sermão do monte. Que Jesus vai dizer que você deve dar a outra face. Como é que essa pessoa que quer andar com um revólver na cintura para atirar no povo pode pregar algo? É claro que a gente vai ver que ele vai estar pregando o quê? Falsamente. Ele acabou de dizer que se alguém mexer com ele, se entrar na casa dele, ele dá tiro, faz e acontece, e aí de repente ele pega aquele texto e vai expor aquele texto. Olha, irmão, Jesus está falando que se alguém bater na sua face direita, o que a gente faz? Tira a mão e dá com a outra? Não está assim não na Bíblia? Não. Tá como? Se oferece? A outra. Mas essa pessoa não ensinou assim. Aí ela vai e tem que falar dessa passagem, como um professor da Bíblia. É dado a ele a oportunidade de pregar nessa passagem. Aí de repente ele diz, olha, você tem que perdoar, se uma pessoa lhe ofender, perdoe. Mas ele tinha acabado de dizer que ele não faz isso. Se alguém entrar na casa dele, ele dá tiro. E aí você vai achar que uma pessoa dessa está falando sinceramente? Que autoridade ela tem para dizer que você tem que perdoar se ela não perdoa? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Os escribas faziam isso. Os fariseus faziam isso. Eles atavam fardos pesados, como Jesus disse, que eles não carregavam sequer com Deus. Né? Então, é assustador. Né? É assustador que a gente vê hoje em dia como as pessoas falam. Né? Inclusive a gente conhece pessoas que a pregação dessa pessoa é como se fosse uma síntese de vários pregadores do passado que foram homens de Deus, mas essa pessoa em específica vive uma vida completamente mundana e ímpia. Imagine a autoridade que essa pessoa tem de pregar. Nenhuma. Uma pessoa que mudou o dia do culto na igreja, por quê? Porque era no mesmo dia que o time de futebol dele joga e ele queria estar no estádio de futebol, e não na igreja. Agora imagine como é que uma pessoa vai dizer: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é que a pessoa prega isso? Se ele trocou o dia do culto para poder ir para o jogo de futebol, aí ele vai pregar: buscar em primeiro lugar
coração dele. Mas ele prega, mas é ouvido, mas é seguido. Você acha que os escribas não tinham seguidores? Você acha que os fariseus não tinham seguidores? Quem você acha que estava coordenando o coro? Crucifica-o! Crucifica-o! Lá na sexta-feira. Os fariseus. Então tomem bastante cuidado, irmãos. O cristão ele tem que ter autoridade, porque ele não somente fala, ele vive o Evangelho. Sabe? É dizer como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Prestem bastante atenção naqueles que vivem de modo conforme ao Evangelho e busquem viver dessa forma também. Paulo fala sobre isso na carta aos Filipenses. Jesus ele chega dessa maneira que ninguém via. Ele vem com essa autoridade e com essa vivência. E as pessoas então ficam maravilhadas. Como pode? É como, por exemplo, irmãos, a gente encontrar uma celebridade andando na rua sem segurança. Porque essa pessoa está aqui, não tem... É Jesus. Jesus nunca teve segurança, mas os pastores de hoje têm. Imagina. Então, cuidado. Versículo 23. Não tardou para que aparecesse na sinagoga. Olhe, mais uma vez, olha o que, como eu falei para vocês de Marcos, a gente vai ler muito isso no Evangelho de Marcos, dessa parte aqui que a gente está estudando no capítulo 1. Marcos usando sempre essa questão do lapso temporal. Ele vai dizer, como a gente já falou aqui no versículo 18, imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Jesus. Não é o que ele disse? E aqui no versículo 23 ele diz agora, não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Então começou o ministério de Jesus, Jesus começou a pregar a verdade. Quem é que aparece? Satanás para tentar atrapalhar. Então, estejamos preparados. Onde é que está a armadura de Deus? Se está no seu armário, vá lá buscar. Você tem que estar revestido com ela. Amém. Então, o combate é o tempo todo. Não tem intervalo. No jogo de futebol, você tem 15 minutos de descanso entre um tempo e outro. No Evangelho tem não, meu filho. No Evangelho, até no vestiário, o jogo continua. Mas rapaz, a gente está aqui no vestiário. Quer me dar uma alongada? Não, meu filho, dali é jogo, tá valendo. Tem negócio de dois altos, não. Você brinca de pega-pega? Você brinca de pega-pega? E tem dois altos quando você brinca? Não pode pegar? Aí. Pois é, na luta espiritual não tem não. Tem que estar sempre preparado, orando, pedindo pela vida, viu? A Deus. Então aqui ele diz assim, ele apareceu, versículo 24. Agora eu vejo aqui, irmãos, você vê como os demônios têm conhecimento da Bíblia mais do que a maioria dos crentes. Olha o que os demônios vão ensinar aqui. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Primeira coisa, o que é que Jesus tem com as trevas? Nada. São coisas o quê? Opostas. Então uma pessoa chama Paulinho para andar nas trevas, Paulinho vai dizer o quê? Não, meu irmão, me perdoe. Eu vivia em trevas, mas Deus me tirou. Eu era cego, mas eu enxergo. Então, que comunhão tem luz e trevas? Nenhuma. O demônio sabe disso. Fica imaginando um demônio que bate, que vai entrar na loja, lá numa loja que tem na Piedade, a Piedade evangélica ali. Quando ele vai entrando na loja, ele endereço errado, aí já vai para outra. Porque ele sabe que ali não vai entrar, meu filho. Ali o negócio é mais embaixo. Me vê trocando os parafusos. Quando ele entra assim, meu filho, que ele vê um camarada com a perna dobrada, com a mão assim, ó. É assim mesmo. Ah, meu filho, ele já sai logo. Vai pro Cipojúdio. Ele vai pro Cipojúdio, vai sair. Salva-me, Senhor. Então, a gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, por isso Deus o guarda. E o diabo Não lhe toca. Será que a gente acredita nisso? Está na Bíblia. Você sabe que está na Bíblia? 1 de João? É verdade, irmão. Satanás, quando bate um olho no crente assim, ele fica querendo pegar. Como é que Satanás falou com Jó? Falou com Deus a respeito de Jó? Eu não posso focar nele! Você colocou uma defesa, colocou uma redoma, não posso fazer nada. Aí Deus tem que autorizar. Então, protocolo, dá entrada, documento, bate lá o carimbo, autorizando que o quê? Que o diabo possa tocar.
vida de Jó. Teve que ter autorização, porque o diabo foi se queixar. Que nada, varão, o diabo falando. Eu não posso fazer nada com Jó, porque tem uma redoma, sabe? Então, aqui a gente precisa ver que o cristão está protegido. As lutas, elas estão na nossa vida para forjar o nosso caráter. Não para nos machucar, mas para nos amoldar a Cristo. José falou até sobre isso. Nós todos fomos chamados para ser como Cristo, de maneira que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é o que está escrito em Romanos 8? Então aqui ele vai dizer: vieste para perder-nos. Irmãos, quem é que tem medo de filme de terror aqui? Você tinha. Você não pode ter mais não. Eu tinha, sabia? Eu não aguentava ver filme de terror. Tinha pesadelo, não dá paz. Mas agora, meu filho, eu vejo filme de terror e dou risada. Por quê? Em primeiro lugar, meu filho, que esse filme de terror é tudo fake news, como diria João, né? Tudo falso. Mas aí nos filmes de terror que falam de possessões e coisas semelhantes, o diabo não pode fazer nada com o Filho de Deus. E se ele fizer alguma coisa, é pro nosso bem. Olha que coisa. Até quando ele quer nos atrapalhar, ele ajuda. O diabo que dava tapa na cara de Paulo, o espinho na carne, ele estava fazendo o que para Paulo? Bem. Para que Paulo não se sobrevivesse. Então até quando o diabo quer prejudicar Paulinho, ele ajuda. Então o diabo foi lá, pegou a mão do que estava cortando o cabelo, errou o corte, mas ficou mais bonito ainda. Foi que Paulinho não queria tão baixinho assim. Mas aí ele errou o corte aqui, não ficou bonito, irmão? Aí, ó, é Deus. Vamos orar. Salva, O que aconteceu comigo também, vocês olharam, né? Que cortaram meu cabelo. Eu tive a revelação que estava dando testemunho pessoal. Pessoal, eu fui pedir para o camarada cortar, ele levou a sério. Eu digo, meu irmão, eu já tenho um pouco de cabelo, você faz isso comigo. Mas o Espírito Santo tem que ficar bom. É isso, né? Foi Deus purinho. Foi Deus purinho, mas a intenção Eu acho que era acabar com tudo. era me fazer vaquinho. Bota nas ilhadas. Quase, eu escapei por um fio. Sua sorte foi a graça, viu, pastor? Então, irmãos, perceba aqui, quando Jesus está no barco, quem é que fica com medo? É o diabo. Eu acho que devia fazer um filme de terror dos demônios morrendo de medo dos crentes. Porque isso se aproxima mais da realidade. Aqui o endemoniado está o quê? Vieste perder-nos. A ideia aqui é, o Senhor veio nos destruir. Porque a gente vê essa palavra perder-nos, né? Às vezes a gente não contextualiza. Mas a frase do endemoniado aqui é, o Senhor veio nos destruir. Eles estão morrendo de medo. O demônio está morrendo de medo. Oh, até buzinou. Tô mesmo. José está aí. Quando ele foi embora, eu me alongo. Salva-me. Então aqui ele diz, ainda aqui no versículo 24: bem sei que és o santo de Deus. A ideia do santo aqui é o separado por Deus. Quem é que está do nosso lado, irmãos? Quem é? Jesus. E se Jesus está do nosso lado, quem é que pode fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus? E agora? Você acha que é mais forte quem? A voz do diabo ou a voz do pastor? É Cristo. Então aqui a ideia é justamente essa. Eles estão morrendo de medo. E ele vai lá e diz, eu bem sei. Irmãos, os demônios sabem quem é Cristo. Aí eu pergunto, será que a gente sabe? Será que a gente sabe quem é que está ao nosso lado? É o Santo de Deus. Quem está falando aqui não é um crente, não, é um demônio. Você lê um negócio desse assim solto, você fala, mas esse camarada é crente. Olhou para Jesus e disse, é o Santo de Deus. É o demônio. Porque os demônios não podem mentir diante da presença de Deus. Porque eles sabem que Deus existe e eles creem e tremem, como diz Tiago. Então aqui, ó, Jesus repreendeu, versículo 25. Mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Irmãos, se acontecesse alguma pessoa aqui entrar endemoniada, o que a gente ia fazer? A gente ia correr e ligar para algum exorcista? Não, meu filho.
Você tem o Espírito Santo? Não existe fórmula de exorcismo. Você diz, saia em nome de Jesus. Porque o poder não é nosso. O poder é quem? É de Jesus. Agora, é o seguinte. Você crê em Jesus? Porque teve 7 camaradas que foram dar um negócio, né? Saia em nome de Jesus que Paulo prega. Ah, meu filho, o demônio ganhou a arma. Porque o demônio já estava por aqui com Paulo. Quando ele viu a oportunidade de descontar em alguém, né? Ele disse, olha, vou lhe dizer uma coisa, seus 7 descarados. Eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo. Mas eu não conheço vocês. Quem são vocês? Olha, foi literalmente. Eles saíram o quê? Correndo e despidos, irmão. E só foi um, viu? Imagine ser 2. A destruição que não era. Por isso que a gente tem que se perguntar sempre, será que eu sou crente? Ah, meu irmão, se eu sou crente, então o que vier veio. Mas eu tenho que estar firme na fé. É por isso que a gente tem insistido tanto nas nossas reuniões, os irmãos têm percebido que de maneira muito sistemática a gente tem falado que a fé sem obras é morte. Se você é um crente e chegar qualquer pessoa endemoniada sob qualquer circunstância, a gente vai acreditar e a gente vai falar em nome de Jesus. E o poder de Jesus vai ser operado. Mas a grande questão é que a gente tem que ser crente. Sabe? Então, hoje a gente, infelizmente, vive num contexto evangélico onde a maioria daqueles que estão dentro da igreja são ímpios. Eles louvam a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Onde é que está o coração dessas pessoas? No mundo. Então, essa pessoa vai repreender o demônio como se ela anda junto com o demônio. Mas uma pessoa que de fato foi regenerada, irmãos, ela vai, em alguns momentos... A gente sabe que essa luta, quando ela acontece assim, de maneira física, não é o normal. Não é o ordinário, isso é o extraordinário. A gente vai ver, inclusive, pouquíssimas expulsões de demônios no livro de Atos. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha muito mais nas sombras do que na luz. Satanás, ele trabalha muito mais fingindo não estar lá do que mostrando que ele está ali. Olha, ninguém esteve tão cheio de demônios ou de demônio como Judas. A única passagem que diz que o príncipe dos demônios, que é Satanás, entrou em uma pessoa é no caso de Judas. E Judas pulou, gritou, virou o pescoço como exorcista. Não, Judas tranquilamente foi até os fariseus de maneira racional, fez um contrato com eles de entregar Jesus. Alguém diria que Judas estava endemoniado? Ninguém. Até os apóstolos achavam que Judas estava saindo para comprar alguma coisa. Tamanho a tranquilidade com que ele saiu ali da ceia. Mas ele estava cheio de Satanás. O príncipe dos demônios entrou nele. Então, Satanás, ele age muito mais assim do que desse jeito. Ele pode entrar na igreja e ficar sentado num lugar debaixo de uma pessoa que vai parecer a mais espiritual de todas, e no final do culto essa pessoa vai chamar mais 3 e vai dizer que aquilo que o pastor falou não é verdade. E aquela pessoa está cheia de quê? De demônios, mas ela parece ser a mais espiritual da igreja. Satanás trabalha muito mais assim. Por quê? Porque ele sabe que assim ele tem muito mais êxito. Se uma pessoa entra aqui se tremendo, gritando, caindo, debatendo e depois te dá um conselho, você segue? Mas se uma pessoa chega aqui arrotando espiritualidade e depois te dá um conselho, a probabilidade de você seguir é grande. Porque a gente, por mais que a gente deva viver por fé, nós somos influenciados por aquilo que vemos. Satanás sabe disso, irmão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque pode acontecer isso? Claro que pode. Mas Satanás sabe que desse jeito ele não consegue destruir tanto quando ele vem camuflado.
É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto, que se preocupava tanto com essas coisas externas, e diz, cuidado, porque os servos de Satanás se travestem de ministros de justiça. Pessoas que servem ao diabo vão se apresentar para a gente como ministros de justiça. E ele diz, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o príncipe das trevas, se traveste, se disfarça de anjo de luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A maior arma de Satanás, nunca se esqueça isso. Nunca se esqueça disso. A maior arma de Satanás é o engano. A maior arma de Satanás não é o terror, é o engano. E ele nunca vai deixar de agir debaixo do engano, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Então, esses acontecimentos aqui, a gente vai perceber que esses são acontecimentos extraordinários e que estão relacionados diretamente com o ministério terreno de Cristo. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela vem debaixo dessa manifestação aparentemente demoníaca, ela não pode causar dano na igreja. Mas quando ela vem trazendo heresias escondidas, ela causa um dano muito maior. E Satanás, ele é esperto, irmãos. E ele vai usar toda a sua esperteza para atingir o seu objetivo, que é tentar tirar a igreja de uma verdadeira adoração ao seu Senhor. Por isso tomemos bastante cuidado. Pode acontecer uma experiência como essa? Pode. E a gente não tem que temer de maneira nenhuma. A gente tem que temer o quê? É os lobos que se apresentam como ovelhas. São esses que a gente tem que tomar cuidado. Quando uma pessoa vem assim, endemoniada, ela precisa do quê? Da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Da nossa oração. Para que ela seja livre daquele espírito imundo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que se disfarçam de ministros de justiça, mas no entanto eles são servos do diabo. Então, aqui ele vai dizer, versículo 25, já estou concluindo, irmãos, eu passei demais hoje, não foi? O horário já vou acabar. Acho que foi o demônio. Foi não, foi Deus. Deus sabe que a gente precisava ouvir um pouco mais. Então, mas Jesus repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Por quê, irmãos? Porque a gente não tem... Irmãos, o que a gente tem que conversar com o diabo, irmão? Você já viu igreja que fica perguntando para o suposto endemoniado, você vai fazer o que aqui? Qual é a sua intenção? Você vê Jesus conversando com o diabo? Não, cala-te e sai dele. É só isso que a gente vai dizer. Então, acabou. Não tem diálogo, a gente tem que conversar com o sábio, para que a gente seja sábio. Mas Jesus repreendeu, dizendo, cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina? É um novo tipo de ensino, que a doutrina é um conjunto de ensinos. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles até aí, irmãos. Eu quero te perguntar nessa noite, de maneira muito direta, quem é o seu Senhor? Se Jesus é o seu Senhor, você pode ir para casa tranquilo. Porque se Deus é por nós, Quem será? e se a Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E aí eu vou dizer o que o apóstolo Paulo deixou assim de maneira tão maravilhosa pelo Espírito. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é o próprio Deus que o justifica. Irmãos, se você ouvir um negócio desse, dá uma vontade de ser mais crente, não dá? Dá uma vontade de chegar na pegada do irmão José. Semana que vem eu vou chegar nessa pegada. E começar a mexer na testa para ver se pega, né? No tranco. De vez em quando eu estou dando uma mexida na testa agora, vocês já viram. Né? Eu, de vez em quando, vocês já viram que de vez em quando eu estou fazendo assim, ó. Eu já, não, vai que funciona também. Funcionou para ele, funcionou para mim. Vamos orar.
Salva-me, Senhor. Então, irmãos, eu vou falar isso assim de maneira muito alegre, né? Ser crente é legal demais. Por mais duro que seja a nossa vida, irmãos, ninguém pode ter a felicidade que a gente tem. Por isso que os ímpios não podem nem sequer imaginar a alegria que se passa no coração de um crente. Mesmo diante de tantas tempestades, ele olha para o barco e ele vê Jesus ali. Esse barco pode virar? Não, porque quem fez a água está ali dentro. Como é que a água pode afundar aquele que fez ela? Quando Jesus precisou abrir o mar para Jesus passar, não, precisou abrir o mar para quem? Para o povo do Egito passar. Mas quando foi Jesus, o mar precisou ser aberto? Não, ele andou por cima. Por quê? Porque a água olhou para Jesus e disse que afunda esse daí é outro. Eu não. A terra e o mar ficam com medo. É esse que está olhando e diz, José, eu estou contigo. Salva-me, Senhor. Quando uma pessoa olha pra gente, é como, por exemplo, você vai jogar bola, e aí Calmon tá no seu time, irmão, você sabe que você vai ganhar. Você só não sabe o placar, né? Às vezes pode ser 10-0, 10-1, né? Se o goleiro for eu, tomo um gol. Mas assim, Calmon tá no seu time, meu filho, se tiver Calmon e Eleval, pronto, aí é goleada. Então, se a gente, eu não sei se você lembra da Copa de 94, quem estava vivo lá? José, meu filho, não é da sua geração, não, você fica no seu canto quieto. Mas é da minha época, eu tinha 15 anos na Copa de 94. A gente brincava na época que era Romário e mais quanto? Bebeto. E mais 10. Né? Bebeto também. Mas quem é que chamava? Quem é que fazia um show? Aquele baixinho jogava bola, irmão. Né? Ele jogava bola. Não é igual o jogador de hoje, não, jogava bola. O pequenininho jogava, né, meu filho? Então, a gente dizia assim, não, é ele e mais 10. Imagine na Copa de 70 Pelé, o melhor jogador de todos os tempos. Toda uma pessoa olhava para aquela camisa 10 ali e entrar no campo, né? O time adversário batia o olho e via Pelé, Garrincha, Rivelino. Mas Calmon assistiu a Copa de 70, Calmon? Calmon devia ter uns 5 anos de idade, 6, né? Aí, tá vendo? Então Calmon tá lá. Imagine quando um time adversário batia o olho, meu filho, naquela camisa canarinho ali. E ver aqueles jogadores. Rapaz, os camaradas ficavam com medo. Não é não? Agora imagine o time da gente. Quem é? Jesus e mais uma galera. Jesus sozinho ganha de todo mundo, mas ele quer botar a gente no time dele. O que é que eu posso fazer? Agradecer. Eu perna de pau, sou no time do vencedor. Salva-me, Senhor. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais. Eu sei, irmãos, que essa analogia é muito pobre, mas é tão pobre quanto a nossa inteligência, né? A gente consegue compreender, não consegue? O time de Jesus pode perder? Pode perder? Não. Você acha que a bola vai se atrever a entrar no gol de Jesus? Esse é o seu time. Esse é o time que você está jogando. Tem um advogado que nunca perde cala. Opa, isso, rapaz! Aí agora fala. Mas é a verdade, irmãos. Esse é um advogado fiel que intercede. A Bíblia diz que ele vive a interceder por nós junto ao Pai. Então, irmãos, a gente tem que sair daqui, irmãos, abarrotado de fé. Sabe? É com fé até o último fio de cabelo. Salva-me, Senhor. Porque se Deus é por nós, Quinho, isso é verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Verdade. Então, pedir e dar-se-vos-á. Batei. Quem é que está mandando? Jesus. Se você bater, a porta vai ser fechada na sua cara. É isso que ele diz? Não. Se você pedir, ele vai te dar. O que é bom, perfeito e agradável. É assim que a gente tem que sair daqui, irmãos. Entendendo que o mesmo Cristo que andou ao lado dos seus apóstolos há 2000 anos atrás, anda com a gente. Esteve com a gente durante esse tempo que a gente esteve aqui reunido. E quando a gente sair, ele vai continuar com a gente. Nada pode abalar e destruir aqueles que são de Deus. Ainda que sejamos abatidos, jamais seremos destruídos. Vamos orar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, nós não
conseguimos alcançar, Senhor, o tamanho do Teu poder. Pois a nossa mente, Senhor, não consegue compreender a Tua grandeza, Senhor. Aprove ao Senhor, Deus, nos escolher antes da fundação do mundo, entregar o Teu Filho por nós, Senhor, para que pelo sangue dele nós fôssemos sarados, para que pelas pisaduras dele, o sofrimento dele nos trouxesse a paz. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a entendermos, Senhor, que das Tuas mãos ninguém pode nos arrebatar, Senhor. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, Senhor. Oramos, meu Deus, a semelhança daquele pai. Ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor. Por mais, Senhor, que nós muitas vezes desejemos crer mais, nós vemos em nós uma incapacidade. Mas nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza. Nos ajuda a pedir como convém, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a orar de tal forma que não seja nós, mas o Espírito Santo, orando pelo nosso intermédio, Senhor. De acordo com a Tua vontade, pois quem entende da intimidade de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe o nosso estado aqui nessa noite, o Senhor nos conhece melhor do que qualquer um, melhor do que nós mesmos, Senhor. E oramos para que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre nós de tal forma a Tua graça, Senhor, que o nosso cálice possa transbordar. Ajuda-nos, meu Deus, a sairmos dessa noite confiantes na Tua graça maravilhosa e no Teu poder para nos salvar, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Olhe para o seu irmão e diga para ele, sem medo de errar: Deus